e no vídeo de hoje vamos falar o quanto o BACE recebeu em dividendos da Unipar, mas antes, é claro e evidentemente que eu vou fazer uma análise do primeiro balanço de 2025 da Unipar Carbocor. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final para você não perder nada. Então aqui começando, a Unipar destaca a gestão financeira equilibrada e estratégia de alocação de Capital Expenditure, o CAPEX. E nos destaques desse balanço, tem os principais desafios que foram enfrentados do trimestre: ciclo de baixa persistente, redução de 10% na referência internacional de soda cáustica, com referência de PVC mantida no ciclo de baixa persistente, eventos climáticos na Argentina, precipitação de chuva sem precedentes de, pasme, 290 milímetros em 12 horas, causando inundações e devastação na região de Bahia Blanca. Incertezas na economia argentina, inflação em dólar persistente durante o primeiro TRI de 2025. Pressão de PVC importado no Brasil, ainda em volumes historicamente altos. Instabilidade global, guerra tarifária não ajuda a recuperação do ciclo petroquímico. E aqui nos destaques econômicos financeiros, o EBITDA ajustado recorrente, que foi na ordem de 355 milhões, uma alta em relação ao mesmo período do ano passado, de 53%. A margem EBITDA recorrente foi de 26% versus 20% no mesmo período do ano passado, ou seja, melhorou. Um lucro líquido de 150 milhões, alta de 168% em comparação com o primeiro TRI de 2024. E lá a Unipar havia lucrado apenas 56 milhões. Então, um resultado muito mais expressivo. E aqui no gerenciamento operacional de caixa, 156 milhões versus 25 milhões no mesmo período do ano passado. Então, os números melhoraram e isso é positivo. Mas é bom lembrar, Unipar é uma empresa cíclica. Todas essas empresas de commodities, elas têm essa característica, assim como Petrobras, Vale. Então, quem compra a Unipar precisa estar ciente das oscilações e ficar preparado. E aqui a gestão de liquidez e perfil da dívida é o seguinte: a Unipar tem 1,5 bilhão em caixa, o prazo médio da dívida é de 60 meses e 70% é após 2029. A alavancagem é baixíssima, de 0,88, ou seja, a empresa tem margem para crescimento, poderá no futuro, quando o crédito estiver mais barato, expandir as suas linhas de receita. Então, no futuro, a Unipar pode ter muito crescimento. E o maior ciclo de investimento da história da Unipar, com nova plataforma em Camaçari e modernização tecnológica em Cubatão. Agora aqui, partindo para uma parte mais operacional, vamos falar sobre o nível de utilização de capacidade consolidada mantida acima dos 80%. Então, está aqui a taxa de utilização de eletrólise. Então, aqui nós temos a porcentagem da taxa de utilização de eletrólise, e no Brasil foi de 86% e na Argentina 66%. Por conta do evento climático, houve uma redução de 11%, como eu havia mencionado no começo do vídeo. Aqui a porcentagem de energia autoproduzida no Brasil está na média de 55%, e a autoprodução de energia consumida nas plantas do Brasil alcançou 64% no mês de março de 2025. Já aqui nas receitas parcialmente afetadas pela referência internacional da soda cáustica, o que acontece é o seguinte: temos a receita líquida ajustada e a grande parte desse resultado vem do Brasil, 1 bilhão e 65 milhões, e a Argentina, 298 milhões de reais. E em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento no preço da referência internacional da soda cáustica em mais de 18%, efeito positivo da desvalorização cambial do real em mais 18% versus o mesmo período do ano passado, redução no preço de referência internacional da soda cáustica em menos 10%, com referência de PVC mantida constantemente, e um efeito cambial neutro no Brasil. Então, foco na produção e comercialização de clorados, não exposto ao ciclo petroquímico, maior valor agregado e escala diferenciada da Unipar. E aqui, no tocante a desempenho operacional, excelência operacional e disciplina em custos fixos. Então, houve uma redução no custo variável e o custo fixo aumentou, e a empresa destaca: 94% do custo variável é composto por etileno mais gás e vapor, que é 57%, energia elétrica e sal, 37%. Então, as principais diferenças são
o aumento do preço internacional do etileno, menor participação de energia autoproduzida, início das operações da nova planta de Camaçari, na Bahia, inflação em dólar na Argentina, e todos esses pontos negativos foram compensados por disciplina na gestão de recursos e redução, principalmente na Argentina, excelência operacional capturada por meio de coeficientes técnicos. E aqui os principais destaques para a geração operacional de caixa e alto ciclo de CAPEX, é isso que acontece. O saldo em caixa era de 1,5 bi, quase 1,6 bi, então teve o operacional, jogou 156 milhões para cima, impostos e serviços de dívidas jogou 53 milhões para baixo, os investimentos jogaram 302 milhões para baixo do caixa, a captação e amortização das dívidas melhoraram o caixa, dividendos mais recompra diminuíram 25 milhões do caixa e a variação cambial ajudou em 11 milhões. Então, a posição de liquidez foi adequada ao perfil da companhia. Então, tem cobertura de 36 meses de amortizações e dívida apenas com esse caixa. Uma situação muito confortável para a Unipar. E o desembolso de financiamentos estratégicos foi o seguinte: está aqui a posição de caixa que a gente acabou de analisar. Então, a empresa tem plena condição de quitar todas as suas obrigações até 2029. Afinal de contas, 70% dessa dívida é só depois de 2029. Então tem financiamentos no BNB, no BN10 também, mas é muito tranquilo, apenas 0,88% da dívida líquida dividido pelo que a empresa gera antes de juros, taxas, depreciação e amortização. Agora aqui chegamos no melhor ponto do vídeo, em que nós vamos descobrir o quanto Luiz Bassi recebeu apenas nesse pagamento do dia 2/4. Então não tem complicação. Luiz Bassi é o maior investidor pessoa física da Bolsa, todo mundo sabe disso, e ele tem uma posição de 22.981.420 ações da Unipar. E como a gente sabe, o dividendo ele é pago em função do número de ações que você tem. Ou seja, se você tem apenas uma única ação da empresa, você teria recebido, no dia 2/4, R$ 2,29 e essa fração. Então, no caso do Luiz Bassi, é só multiplicar esse valor pelo número de ações que ele tem. E pasmem, em um único pagamento, Luiz Bassi recebeu R$ 52.809.005,01. E esse daqui é um número astronômico, porque pare para imaginar o seguinte: enquanto estou gravando esse vídeo, as ações do Banco do Brasil estão cotadas a R$ 25,05. Então, imaginando o reinvestimento de todos esses dividendos nas ações do Banco do Brasil, que sofreram por causa do último balanço, daria para ele comprar 2.108.143 ações. E considerando o último dividendo anunciado pelo que foi anunciado pelo Banco do Brasil, que ainda está em aberto, apenas com essa posição aqui, fruto do reinvestimento desse dividendo, ele receberia do Banco do Brasil quase R$ 600 mil. Então, é um belíssimo recurso para reinvestir e seguir aumentando a posição nas empresas da carteira. Mas eu vou te falar uma coisa, esses números aqui impressionam demais, mostram o poder dos juros compostos ao longo do tempo. É claro que nem todo mundo vai alcançar um dividendo desse tamanho, mas que sirva de inspiração, até porque nem todo mundo tem a mesma capacidade de aporte, nem todo mundo começou tão jovem quanto o Bassi, e nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que ele teve. Mas de qualquer forma, independentemente da sua idade ou do valor de aporte, com certeza, daqui a 5, 7, 10 anos, você vai estar muito melhor do que hoje se permanecer firme, comprando ações de boas empresas e reinvestindo integralmente todos os dividendos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, no mínimo, achou interessante esse montante que o Bassi recebeu, por gentileza, deixa aqui um like e se inscreve no canal Dividendo e Tradição. Sei que o meu canal é pequeno, mas muito maior é o meu compromisso com a qualidade e entrega do conteúdo. Afinal de contas, aqui eu sempre faço leitura das apresentações das empresas, trago algumas curiosidades. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Bem, de qualquer forma, eu te convido agora a clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela para você entender por que quem fica tentando prever o mercado comprando e vendendo as ações tem sempre uma performance pior do que quem apenas compra e fica quieto reinvestindo os dividendos. Esse é um estudo completo e eu tenho certeza que você vai achar muito interessante também. Então não perde tempo e clica aí para você assistir. Um abraço para você e fique com Deus!